Boa noite, galera do Primeirão. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Vamos lá. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica. Então, eu separei a nossa aula em 3 tópicos importantes que eu gostaria que você registrasse aí no seu caderno, no seu material. Nós vamos falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica, nós vamos falar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr e falar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica de Linus Pauling, que é um assunto assim que muitas vezes quando a gente vai trabalhar, ela tem uma linguagem um pouquinho diferente, mas eu vou tentar passar de uma maneira que vocês possam entender. E aí durante a nossa live, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, nós podemos se aprofundar um pouquinho mais, fazer exercícios e estender um pouquinho mais o assunto, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vou falar sobre distribuição eletrônica. Como diz a palavra, distribuição eletrônica vem de distribuir elétrons. Então nós vamos relembrar que todo elemento químico ele é formado de cargas positivas, que são chamadas de prótons, e de cargas negativas, que são chamadas de elétrons. O número de elétrons é o mesmo número atômico do elemento. Então, por exemplo, o hidrogênio é o número atômico 1. O hidrogênio possui 1 elétron. O hélio é o elemento de número atômico 2. Então, ele possui 2 elétrons. O lítio é o elemento químico número 3. Então, ele tem 3 elétrons. Então, o número de elétrons que o elemento químico tem sempre vai ser igual ao seu número atômico. E aí, o número de elétrons ele vai aumentando de cima para baixo, tá? Então, os elementos que estão na parte de cima, eles possuem menos elétrons e conforme vai descendo na tabela periódica, essa quantidade de elétrons vai aumentando. E esses elétrons, eles podem ser distribuídos. E aí nós vamos relembrar um pouquinho sobre os modelos atômicos, né? Os modelos atômicos, eles serviram para explicar um pouquinho como que seria o formato de um átomo, né? Diversos cientistas colocaram as suas teorias, então nós vimos a teoria de Dalton, depois Thomson complementou a teoria de Dalton, depois Rutherford completou a teoria de Thomson, e aí, por fim, nós tivemos Bohr, que meio que fechou esse ciclo aí dos modelos atômicos e deu um formato específico para o átomo, onde o átomo é uma esfera, então todo átomo é como se fosse uma esfera, um círculo. No meio dessa esfera, no meio desse círculo, nós temos uma esfera de tamanho menor que é denominada núcleo, e ao redor desse núcleo nós temos os elétrons, que é o nosso objeto de estudo hoje, tá bom? Esses elétrons, conforme o modelo atômico de Bohr, eles podem ser distribuídos em camadas eletrônicas ou também são conhecidos como níveis de energia. E Bohr denominou o seguinte, que esses níveis de energia podem ser classificados como camadas, e aí ele deu uma letra para cada camada, onde ele chamou a primeira camada de camada K, a segunda camada de camada L, a terceira camada de camada M, N, O, P e assim por diante. Estabeleceu que cada camada dessa daí suporta uma quantidade de elétrons, sendo a primeira camada pode suportar no máximo 2 elétrons, a próxima no máximo 8 elétrons, na próxima 16, na próxima, 18, depois 32 e assim por diante. Então, a sequência que ele estabeleceu, 2, 8, 18, 32, tá? Então, na primeira camada eletrônica cabem no máximo 2 elétrons. Na próxima, eu posso colocar no máximo 8 elétrons. Na próxima, eu posso no máximo colocar 18 elétrons. E na última, eu posso colocar 32. Aí depois, esses números eles vão se repetir. Depois volta para o 32, 18, 8, 2. Tá? E dessa forma, Bohr
fez uma forma de distribuir os elétrons em níveis de energia ou camadas eletrônicas, como se cada camada dessa ali fosse uma caixinha. Então, se a primeira caixinha cabe 2 elétrons, eu não consigo mais colocar elétron naquela caixinha, eu tenho que ir para a próxima caixinha. Na próxima caixinha eu posso colocar 8 elétrons, tá? Então, na primeira 2, na segunda 8. Eu vou enchendo ali cada camada com o máximo de elétrons que eu posso pôr. A próxima, a gente vai colocar 18. Então, eu posso colocar até 18 na terceira. Se ultrapassar os 18, eu tenho que ir para a próxima. Na próxima, eu posso colocar até 32. E assim por diante. Então, o modelo atômico de Bohr, ele estabelece essa regra, onde nós temos que distribuir os elétrons em níveis de energia. Esses níveis de energia são chamadas de camadas eletrônicas. E aí, nós distribuímos os elétrons que possuem o elemento químico. Isso, gente, é uma introdução para que a gente possa entrar em ligações químicas e entender como se formam as ligações químicas. Como que os elementos químicos eles se unem para dar origem a novas substâncias. E através dessa teoria, que é a teoria da distribuição eletrônica ali, a gente consegue perceber na última camada de distribuição quantos elétrons aquele elemento tem. E essa última camada de distribuição, para nós, é a mais importante, porque é ali que eu vou saber quantos elétrons aquele elemento precisa para se tornar estável e fazer uma ligação química. E no momento que a gente vai estudar as ligações químicas, a gente vai perceber que essa quantidade de elétrons para se tornar estável, que chama-se regra do octeto, ela vai acontecer de formas diferentes. Mas nós temos que saber quantos elétrons aquele elemento pode doar, receber ou compartilhar. Então, pela distribuição eletrônica é possível se saber isso. Então, primeira forma de distribuir os elementos, pelo modelo atômico de Bohr. Então, vamos lá. Por exemplo, se um elemento, digamos que ele tem 5 elétrons. Na primeira camada, desses 5 eu posso colocar 2. Então, na primeira camada, dos 5 elétrons que ele tem, eu vou colocar 2. Restaram 3. Para onde que vai esses 3 elétrons? Para a segunda camada. Porque a segunda camada, como nós mencionamos aqui, você pode colocar 8. Então, eu posso colocar 3 e ainda poderia até colocar mais 5. Então, como que seria a distribuição eletrônica desse elemento que tem 5 elétrons? 2 na primeira camada, 3 na segunda camada. Agora, por exemplo, se fosse um elemento que teria uma quantidade maior de elétrons, como que ficaria a distribuição eletrônica dele? Por exemplo, se for um elemento que tem 11 elétrons, como que nós poderíamos distribuir esses 11 elétrons? Na primeira camada, sempre, eu vou colocar 2. Então, dos 11, eu coloquei 2. Na segunda camada, eu posso colocar 8. Então, eu vou colocar 8 na segunda camada. Então, 8 com mais 2, 10. Só que ele tem 11 elétrons. Esse último elétron que não coube na primeira e na segunda, eu vou jogar ele para a terceira camada, que ainda caberia mais 17 ainda, porque cabe no total de 18. Então, como que ficaria a distribuição eletrônica para um elemento que tem 11 elétrons? 2 na primeira camada, depois eu posso colocar 8 na segunda camada, e depois eu posso colocar mais 1 na terceira camada. Dessa forma que Bohr pensou em distribuição eletrônica. Mas não foi só Bohr que pensou em distribuição eletrônica. Surgiu um outro cientista chamado Linus Pauling. Aqui o nomezinho dele, Linus Pauling. E Linus Pauling adotou um jeito um pouquinho diferente de distribuir os elétrons, tá bom? Onde ele adotou um negócio chamado de subníveis de energia. Enquanto Bohr falava em níveis de energia, Linus Pauling vai falar sobre subníveis de energia. E ele montou um esquema onde ele tem como se fosse um tabuleiro, tá? Lá na tabela periódica de vocês, sempre você vai encontrar esse diagrama aqui de Linus Pauling, que é esse aqui, tá? Ó, diagrama de Linus Pauling,
onde ele criou os subníveis de energia. E esses subníveis de energia, nós temos 4 subníveis: S, P, D e F. Vamos tentar entender o que é isso. Na verdade, Linus Pauling criou um jeito diferente de distribuir os elétrons, como se fosse um tabuleiro aqui de jogos, tá bom? Onde esse N aqui refere-se à camada, então nós temos a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada, a quinta, a sexta e a sétima, igual os períodos que nós vimos na tabela periódica. E os elétrons vão ser distribuídos nesse esquema que ele fez aqui, que é como se fosse um tabuleiro, onde a primeira camada dele também cabe em 2 elétrons. Só que ele chama a primeira camada de camada S, subnível S, na verdade. Então, nessa primeira camada, a gente consegue colocar 2 elétrons. Já na segunda camada dele, que ele vai chamar de 2S, ele consegue colocar 8 elétrons também, mas da seguinte forma. Primeiro, ele coloca no 2S e depois no 2P. No 2S, ele vai colocar 2. E no 2P, ele pode colocar 6. Quando a gente soma o S e o P, vai dar 8, igual lá no modelo atômico de Bohr. Tá? Ele só subdividiu esses elétrons em 2 níveis que estão aqui. Se for na terceira camada, você vai ver que vai ter o 3 aqui na frente, que é a terceira camada. Só que na camada 3, conforme Linus Pauling, vai ter 3 subníveis. Quais? Vai ter S, P e D. O S, sempre você pode colocar 2. Então, toda vez que aparecer o S, a gente põe 2. O P, a gente pode colocar 6. Então, 6 com 2, 8. E o D, a gente pode colocar até 10. Quando a gente soma o D, o P e o S, vai dar 2 com 6, 8, com mais 10, 18. Então, na camada 3 do Linus Pauling também cabe 18, como na camada lá do Bohr. Então, percebam que os elétrons se dividiram, mas a quantidade de elétrons em cada camada será a mesma. Subnível 4. Vamos lá. S, P, D, F. No S, 2. No P, 6. No D, 10. Somados aqui deu 18. E no F, 14. Por quê? Se a gente somar os 18 com 14, vai dar 32, que é a quantidade que cabe na quarta camada, conforme Bohr, também conforme Linus Pauling. E aí, professor, mas como é que a gente vai distribuir os elétrons? Como se fosse um jogo de tabuleiro. A gente estabelece a seguinte regra, a gente tem que ir pulando as casinhas. Na primeira casinha aqui, eu posso colocar 2. Se ultrapassar 2, eu vou para a próxima casinha, que é essa daqui. Perceba que tem uma setinha que ele vai seguindo, ele vai te indicando aqui. Depois do 2S, aliás, depois do 1S, a gente vai para o 2S. O 2S ainda cabe mais 2. Ultrapassou a quantidade aqui, a gente vai para o 2P. Ultrapassou a quantidade do 2P, aí a gente vai para o 3S. Ultrapassou o 3S, a gente vai para o 3P. Ultrapassou o 3P para o 4S. Ou seja, cada vez que a gente for distribuir os elétrons, nós temos que passar por cada casinha dessa daqui, como se você estivesse num jogo de tabuleiro, onde você vai avançando casas, tá bom? Nós só temos que respeitar o quê? A quantidade de elétrons em cada subnível desse. E dessa forma a gente vai distribuir os elétrons conforme Linus Pauling. Então, na aula de hoje, nós vimos, em primeiro lugar, o que é distribuição eletrônica, distribuição dos elétrons. E como é que pode ser feita essa distribuição dos elétrons? Através do modelo atômico de Bohr, que é as camadas eletrônicas, e através do modelo atômico de Linus Pauling, onde você tem o que nós chamamos de diagrama de Linus Pauling, que é isso aqui, e nós vamos distribuir esses elétrons.
A parte de fazer exercícios, de colocar a mão na massa, tirar dúvidas, a gente vai fazer na aula ao vivo, tá bom? Porque aí eu tenho condições de auxiliá-los, direcioná-los para a gente poder fazer os exercícios e vocês entenderem. Vocês vão ver que é só seguir as regrinhas que estão mencionadas aqui na apostila de vocês que não vai ter erro. Nós vamos conseguir distribuir os elétrons e verificar a última camada eletrônica, que é chamada de camada de valência, quantos elétrons o elemento químico tem, e através dessa informação a gente vai poder ver como esse elemento químico vai fazer as ligações químicas, ok? Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Aí eu vou deixar uma atividade para vocês lá no Classroom para a gente poder fixar os conceitos que foram abordados nessa aula. E aí na nossa próxima live a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto da distribuição eletrônica. Eu peço para que vocês analisem a apostila de vocês, analisem o material sobre esse assunto aqui, para que na próxima aula vocês tragam essas dúvidas e a gente possa esclarecer tudo na live. Tá bom? Um grande abraço para vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.